Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou o fim de semana e hoje eu vou ler para você o meu artigo publicado na Revista Oeste, que saiu ontem à noite, cuja capa fala sobre o fiasco na Avenida. E o assunto do meu artigo é também esse. É o grande assunto da semana. As cinzas da penitência caindo em cima de quem inventou essa manifestação da Acadêmicos de Niterói. Então, lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso e lembre-se de acessar a Oeste, que tem, além dos meus artigos, tem excelentes artigos sobre a conjuntura política nesse momento. Ao final, não esqueça do gostei ou não gostei. Vamos, então, à leitura. O título é Rebaixados. O ano começou, desta vez, antes do Carnaval. Vorcaro antecipou a quarta-feira de cinzas e a quaresma chegou mais cedo para os seus associados. Agora é cinza, tudo acabado e nada mais. Trump viu o contrato do Master e recolheu a desnecessária Magnitsky. Barroso antecipou-se ao iceberg e abandonou o Titanic. Antes mesmo da quaresma, já se entregavam as penitências, o taiaiá, o supercontrato, a nota barata tonta dos 10, a gravação da reunião secreta. Na terça-feira gorda, houve a expedição punitiva aos piratas da Receita. E no domingo de Carnaval, o desfile fantástico da Acadêmicos de Niterói. No Brasil, o Carnaval é a realidade sem fantasia. A Acadêmicos de Niterói abriu a campanha eleitoral deste ano com pompa e circunstância. Só não foi melhor porque faltou a primeira-dama Janja no último carro e os ministros, que já haviam participado dos ensaios e recolheram-se ao camarote, frustrando uma apoteótica entrada triunfal na Sapucaí, quase como em Roma, na Aida de Verdi, com aquela marcha triunfal. Recolheram-se Janja e os ministros, graças aos alertas, pasmem, não de diligentes conselheiros do governo, do PT e de Lula, mas de gente da oposição, com pressa nervosa, que clamava aos quatro ventos que seria um absurdo campanha eleitoral disfarçada de carnaval e que Lula poderia ficar inelegível, cometendo crime eleitoral por campanha antes de agosto. A senadora Damares entrou na Justiça Federal, o Novo recorreu ao TSE para impedir o desfile. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, respondeu que não poderia sancionar um crime se ele ainda não aconteceu. Nem só desta vez, né, como ela fez com o Brasil Paralelo no segundo turno de 2022. Nenhum deles pensou no óbvio de que não se interrompe o adversário enquanto ele estiver cometendo erro. Nem se estimula o adversário a continuar, porque aí ele desconfia, né? Pois Lula ouviu os altruístas conselhos de seus adversários e cortou o exibicionismo de Janja e o voluntarismo de seus ministros. Se tivessem integrado a Acadêmicos de Niterói no domingo à noite, seriam o elo entre o governo Lula e a propaganda eleitoral. Janja, o elo pessoal,
e os ministros o elo institucional. Os afobados políticos e influenciadores de oposição fizeram Lula se precaver. Mesmo assim, o estrago foi grande. Enlataram os religiosos, as famílias, enlataram e satirizaram, além da direita, o centrão, o fiel da balança eleitoral. Se Lula pensava em atrair o MDB para vice, perdeu, após a escola mostrar Temer arrancando a faixa presidencial de Dilma. E ainda fizeram um pouco sátira de alguém que está preso injustamente. Isso cala fundo nas pessoas. Se ações judiciais podem ficar limitadas a acadêmicos, que não é candidata, as consequências das decisões de voto desabam sobre Lula. O boneco de Lula despencando ao chão no final do desfile é um símbolo muito forte. A escola e Lula foram rebaixados naquela noite. Mesmo com a ajuda de uma insensata oposição, foi suficiente a insensatez de aceitar um cordão dos puxa-sacos, que é o nome de uma marchinha de 1945, que eu pulava muito. A escola corre o risco de desfilar no nível ouro o ano que vem com um tema tipo "Perdeu, mané". A Acadêmicos politizou o carnaval e gerou prejuízos políticos. A revelação de que a escola recebeu mais dinheiro público que as outras e que o enredo passou por visitas do presidente da escola ao Palácio do Planalto e por visitas de Janja e a ministra Aniele Franco à sede da escola em Niterói, como foi divulgado, vai ser um ingrediente forte nos argumentos dos que vão se queixar à Justiça Eleitoral. Já a Acadêmicos de Vorcaro vai continuar na avenida, estimulada pela bateria de 5 celulares. E o TCU quer investigar festinhas em Trancoso com autoridades financeiras do Executivo. Dizem que Lula deu carta branca para o diretor da PF. Imagine noticiar isso em tempos de Bolsonaro, que nem diretor da PF pôde nomear. Porque quem dá carta branca é porque, reciprocamente, tem poder de veto em investigações. No Reino Unido, a Inglaterra, na Magna Carta de 1215, o irmão do rei Andrew foi preso por má conduta em representação pública, quando ainda era príncipe. Foi por relação com o Vorcaro americano e seus trancosos. O fato nos recorda que os governistas não deixaram o irmão e o filho de Lula serem convocados pela CPMI do desvio gigante dos velhinhos da Previdência. No Supremo, a nota oficial dos 10 ministros é o retrato da barata tonta que anda por lá. A desconfiança está implodindo o espírito de corpo que os protegia. Um espírito de porco gravou a reunião secreta e divulgou frases pinçadas por seu interesse pessoal. Ajudou a dividir. Metade não gostou da súbita ação de Moraes para descobrir quem entregou o contrato com o Master. Em vez de explicar que quais serviços gigantescos foram prestados ao custo de 3,6 milhões por mês, ele quer saber quem entregou. Mas deve saber que a Receita não arquiva contrato. Arquiva as rendas dos contratos, não as cláusulas, que foram divulgadas pela Malu Gaspar. Aliás, a Constituição fala em publicidade no setor público.
Aí o sigilo financeiro de família de pessoa pública fica relativo. E para quem nada tem a esconder, as finanças da família deveriam ser um livro aberto. E agora Moraes deve ter ficado com saudades de outros carnavais em que ele punha os antidemocráticos sob a toga do império do inquérito do fim do mundo. Bolsonaro preso, a mídia desfez a parceria com o Supremo e está retornando ao jornalismo. Com atraso de 7 anos. Aí descobre que nunca vira, em tempos de cruzada conjunta contra Bolsonaro, que a ação contra os auditores fiscais que teriam acessado contas de ministros do Supremo e seus parentes é totalmente inconstitucional. Só descobre agora. Que o inquérito do fim do mundo é inconstitucional. Que um juiz não pode abrir inquérito para proteger sua própria mulher. Que pessoas sem foro privilegiado, como são parentes de Supremos e funcionários da Receita, não podem estar em inquérito do Supremo. Que só se tira passaporte ou impõe tornozeleira e se quebra sigilo se há indícios no inquérito que exijam essas cautelares. Talvez esteja lembrando que a Receita não deve ousar fiscalizar as rendas de escritórios de advocacia de famílias de Supremos ministros. Talvez seja essa a intenção. Ou que seja para mostrar que, de novo, que o Supremo foi agredido, é vítima no exercício da proteção à democracia. Só que esse chavão não pega mais, ao contrário dos carnavais passados. Mas, sem saber que a era terminou, como informou ao Metrópolis um ministro influente do Supremo, agora Moraes vai para cima da imprensa, de banqueiros e do executivo, revelando que está na cabeça dele a normalização do poder absoluto. Só que fantasias caindo para a mídia alimentou, repito, fantasias caindo para a mídia que alimentou e encorajou o Supremo Absoluto. E agora percebe que pode também ser engolida por ele. Vorcaro confirma que estará no Congresso segunda-feira. Como é triste lembrar o que fizeram com os depoimentos de Joesley, Marcelo Odebrecht, Palocci, Paulo Roberto Costa, da Petrobras. Será que ainda resta esperança para o brasileiro? Aqueles depoimentos do Lava Jato, contundentes. Esperança no relator André, mas ele assinou a nota do dia 12 de fevereiro, afirmando que Toffolo está acima de qualquer suspeita. E aí, se o relator está refém desse nada consta, a alternativa é o julgamento político no Congresso. Os achados da Polícia Federal podem abastecer uma comissão de inquérito e esta fornecer as provas para julgamento no Senado. Se Alcolumbre deixar. Ele está jogando cinza sobre a cabeça desde que o tesoureiro de campanha foi atingido pelo Master na Previdência do Amapá. Além disso, presidentes de partidos como Ciro Nogueira, Antônio Rueda, o Paulinho da Força, parecem preocupados com as memórias de Vorcaro. Se Alcolumbre protelar, estará estimulando uma campanha para encher o Senado de novos senadores que queiram justiça. E nesse pós-carnaval, o ano eleitoral vai misturar tudo isso. Último parágrafo. Nunca tivemos antes um carnaval assim. Está tudo se despejando na Avenida Brasileira à espera do rebaixamento. Todos se expõem, querem esconder, desconfiam, perdem a cautela. O presidente Lula saiu na avenida vestido de Lula, todo de branco, fantasiado de Lula. E depois a imagem dele despencou. É o país do carnaval e do futebol. Dino já sentenciou que é Supremo Futebol Clube.
E o carnaval dos três poderes vira uma passarela dos nossos males, hipocrisias, engodos, fingimentos. E o pior engano é quando nós mesmos queremos nos enganar. De Brasília, Alexandre Garcia.